Questão número 30. Um semáforo em equilíbrio estático está instalado em uma via urbana e é sustentado por uma haste horizontal fixa em um poste vertical e por um cabo de inclinação de 30 graus conforme a figura abaixo. Em relação à distribuição e intensidade das forças que atuam no ponto X, é correto afirmar: letra A. O semáforo é mantido em equilíbrio devido à atuação exclusiva de duas forças no ponto X. A força vertical, representada pelo vetor força-peso do semáforo, e a outra de tração orientada ao longo do cabo. Letra B. A força-peso e a componente vertical da força de tração, orientada ao longo do cabo, formam um par ação e reação conforme a terceira lei de Newton. C. Para o sistema da figura, o aumento do ângulo entre o cabo e a haste horizontal de 30 graus para 40 graus gera acréscimo de intensidade da componente vertical da força de tração, com consequente aumento da força-peso do semáforo. Letra D. Em relação ao eixo horizontal paralelo à haste e que passa pelo ponto X, o somatório das forças é diferente de zero, pois atua somente a componente horizontal da força de tração responsável por manter o semáforo fixo à haste horizontal. E letra E. No sistema mostrado na figura, as componentes das forças que atuam em relação ao eixo horizontal que passa pelo ponto X têm soma igual a zero, assim como as componentes das forças que atuam em relação a um eixo vertical que passa pelo ponto X. A solução da questão número 30, onde nós temos um semáforo em equilíbrio, né, preso através de uma haste e através desse cabo, né, que sustenta o sistema. Quais são as forças que atuam aí no semáforo, né? Primeiramente, nós temos o peso do próprio semáforo, né? Vou chamar esse peso aqui de P, né? O peso do semáforo, ele logicamente tem uma relação, né, que é vertical e para baixo, né? E é igual a massa do semáforo vezes a aceleração da gravidade. Assim como a haste, também ela deve ter um peso, tá? Que eu vou chamar de P H, né? Peso do semáforo eu chamei de PS, né? Outra coisa que é importante é que nós temos ali um fio, né? Na verdade um cabo de sustentação que mantém o sistema em equilíbrio. Então aqui nós temos uma força de tração, né? Nesse cabo na direção do fio para fora do corpo e junto ao corpo, né? Essa força, ela naturalmente atua na haste, né? Repare também que a haste ela vai ser submetida a uma força horizontal aqui, ó. Na verdade, essa força ela anula, né? Ela seria uma normal ali da haste, né? Com o poste, né? Que está sustentando o sistema. E o que é mais interessante é que a gente vai poder decompor a força de tração, né? Então, se você tem aqui um eixo Y e aqui um eixo horizontal, né? X, né? Vertical Y, horizontal X, você vai poder decompor a tração em duas forças, né? Nós poderíamos colocar aqui, ó, T com ângulo, né? T cosseno, né? Seria T cosseno de 30. Enquanto na vertical aqui nós teríamos também uma tração T seno de 30, né? Uma outra componente da tração. Então o interessante é que essas forças aqui elas se anulam. Como exemplo, né, a gente poderia ter aqui o eixo X, né, que é o eixo horizontal, né, senhores? Nós temos duas forças, no caso a normal anularia o T cosseno de 30, que são as duas forças em sentidos opostos, né? Uma para a direita, outra para a esquerda. Assim como no eixo Y, nós também teríamos as componentes verticais, né? Que no caso seria peso da haste mais o peso do semáforo igual a T seno de 30, né? E assim como o sistema estando em equilíbrio, o somatório dos momentos em relação a algum ponto da haste, né, também seria igual a zero. Então, na verdade, você poderia escolher
esse ponto aqui, né, o ponto articulado aqui da haste no poste, poderia ser um ponto de realização do momento, né, de giro da barra, né? E aí seria bem interessante, porque se a gente chamasse esse ponto aqui de A, né? Então, o somatório dos momentos, nós teríamos momentos no sentido horário e momento no sentido anti-horário. Ah, Douglas, mas aí nós temos aquela força lá, né, o T cosseno de 30 e a normal não realizaria o momento? Não, né? Então você teria PH vezes L sobre 2 mais PS vezes L, né, que seria o tamanho, L seria o tamanho da haste, né? Aqui nós teríamos L sobre 2 e aqui a haste inteira seria o tamanho L, né? Assim como nós teríamos T seno de 30 vezes L, né? Que é a distância até o ponto A, né, senhores? Então, o somatório dos momentos igual a zero, né, seria bem interessante também. Então, nós comporíamos essas equações aí, né? Na verdade, senhores, a melhor resposta para essa questão seria a letra E, né? Onde nós temos o seguinte, ó, no sistema mostrado na figura, as componentes das forças que atuam em relação ao eixo horizontal, que passa pelo ponto X, tem soma igual a zero, assim como as componentes das forças que atuam em relação ao eixo vertical, que passa pelo ponto X, tá? Então, essa é a nossa resposta. Gabarito, letra E, senhores. Um grande abraço e até a próxima questão.